O melhor mix do Brasil. Mix! Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7h03. Hoje é segunda-feira, 27 de janeiro de 2020. Níveis dos rios da região começam a baixar, mas estradas preocupam. Buracos nas ruas trazem prejuízos aos motoristas. Número de vítimas da chuva em Minas sobe para 44, segundo Defesa Civil do Estado. Sobe para 8.000 o número de pessoas fora de casa por causa das fortes chuvas no Espírito Santo. IFE disponibiliza novas vagas para cursos técnicos de nível médio. China diz que o novo coronavírus pode se espalhar antes do aparecimento de sintomas. Dólar operou em alta nesta sexta com mais 0,43%, vendido a R$ 4,18. A arroba do boi gordo se manteve negociada a R$ 172,50 à vista no estado do Rio. E o açúcar cristal teve semana de alta diária com alta de 0,38%, chegando a R$ 76,11 a saca de 50 quilos. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. O tempo firmou na região norte e noroeste fluminense após 3 dias de alto volume de chuvas. Segundo a Defesa Civil Regional, a situação se repete nas cabeceiras dos rios que ficam em Minas Gerais e Espírito Santo, mas a previsão é de que sejam necessárias 24 horas para normalização e consequente redução dos níveis. Ontem, domingo, dia 26, os rios Muriaé, Carangola, Itabapoana e Pomba continuaram transbordo em municípios da região. Na tarde de ontem também, os níveis começaram a diminuir lentamente em cidades como Cardoso Moreira, Italva e Santo Antônio de Pádua. Em consequência das cheias, cerca de 6.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no norte e no noroeste fluminense. Além disso, também foram registradas diversas quedas de barreiras e problemas em rodovias. Em Campos, a BR-101, na divisa com o estado do Espírito Santo, e BR-356, na localidade de Três Vendas, são monitoradas por risco de infiltração. Em Itaperuna, a Defesa Civil solicita que motoristas peguem rotas alternativas que não passem pelo município. Quem trafega pelas ruas de Campos tem reclamado da quantidade de buracos nas ruas. A chuva, além de agravar a situação de precariedade do asfalto, ainda esconde o perigo, aumentando o risco de acidentes pela água que se acumula nas crateras. Na noite da última sexta-feira, dia 24, em meio às fortes chuvas que caíram no município e alagou pontos já conhecidos da cidade, buracos como na Beira Valão e na rua Carlos de Lacerda, no centro, Saldanha Marinho, 7 de setembro, Alberto Torres e várias outras testaram a paciência de motoristas com a lentidão no trânsito nos trechos e os prejuízos causados. A operação Tapa Buracos, anunciado pela Prefeitura, é inoperante e lenta. Fora os buracos causados por obras que deixam os rastros durante muito tempo, de concessionária como de água, esgoto, telefonia e gás, não se vê a cobrança da própria Prefeitura em fiscalizar e notificar as empresas, o que a população de Campos tem feito quanto aos buracos. Mix. No fim da tarde deste domingo, a Defesa Civil de Minas Gerais divulgou um novo boletim sobre as chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. Até o momento, 44 mortes foram confirmadas no estado. A cidade com o maior número de óbitos é Belo Horizonte, com 14 vítimas. De acordo com o órgão, 19 pessoas continuam desaparecidas. 12 pessoas ficaram feridas. Até o fim da tarde de ontem, a Defesa Civil contabilizava 3.354 desabrigados e 13.887 desalojados. O governador Romeu Zema destacou nesta manhã que, no momento, a prioridade é a ajuda humanitária e disse que obras emergenciais serão feitas assim que for possível, devido às condições do tempo. Já o ministro Gustavo Canuto disse que os atingidos pela chuva devem ter antecipação do Bolsa Família e do saque do FGTS e que o governo federal vai se empenhar para agilizar essas medidas. O número de pessoas fora de casa em consequência das chuvas no Espírito Santo não para de subir. São mais de 8.000 desabrigados e desalojados em 16 cidades capixabas, de acordo com o último boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado neste domingo. 9 pessoas, incluindo 2 crianças, morreram. 3 vítimas estão desaparecidas no município de Castelo. No boletim deste domingo, eram 5.188 pessoas fora de casa às 6 da manhã, mas o número aumentou expressivamente para 8.167 após a
contabilização de vítimas em Alegre e atualização nas demais cidades. Com isso, Alegre é o município com mais pessoas desabrigadas, ou seja, que não tem condições de ficar em suas casas e também não tem para onde ir. Isso aconteceu após o alerta de risco do rompimento da barragem Francisco Gross, mais conhecida como a barragem São João, válido para as comunidades de Rive e Placa, que precisaram deixar suas casas. O volume da água é grande e o aviso foi mantido ainda neste domingo. Mix Notícias. O IFE divulgou a abertura de novas vagas para os seus cursos técnicos de nível médio. São 230 vagas remanescentes para o primeiro semestre de 2020 nos campos Cambuci, São João da Barra, Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua e Unidade de Formação de Cordeiro. As inscrições deverão ser feitas presencialmente em envelope lacrado no protocolo do campus ofertante do curso de interesse, no período de hoje, dia 27 a 31 de janeiro. Entre os cursos ofertados estão técnico em agropecuária, em agroecologia, eletromecânica, meio ambiente, eletrotécnica, mecânica, química, automação industrial e edificações. Confira o edital em portal1.ife.edu.br. O ministro da Comissão Nacional de Saúde da China, Ma Xiaowei, disse neste domingo que o novo coronavírus pode se espalhar antes mesmo do aparecimento de sintomas. A infecção causada pelo vírus matou 56 pessoas no país, segundo a Reuters. Ma afirmou ainda durante a coletiva que a capacidade de transmissão do coronavírus está se fortalecendo e reforçou as ações de contenção, que até agora incluem restrições de transporte, viagens e o cancelamento de grandes eventos que serão intensificados. Como medida de prevenção do surto, o governo chinês anunciou no domingo que vai estender o recesso de Ano Novo até o dia 2 de fevereiro em todas as escolas do país. Ma disse também que o período de incubação do coronavírus pode variar de 1 a 14 dias e que o vírus é infeccioso durante a incubação, o que não foi o caso da Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, um coronavírus que se originou na China e matou quase 800 pessoas globalmente em 2002 e 2003. O melhor mix do Brasil. Mix! Levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, mostra que 43% dos vínculos intermitentes, a remuneração foi inferior a um salário mínimo em dezembro de 2018. Além disso, entre os vínculos em 2018, 11% não tiveram renda, ou seja, 1 em cada 10 contratos intermitentes não geraram renda para o trabalhador. Nessa modalidade, o empregado ganha por hora trabalhada e não há garantia de jornada ou remuneração mínima por mês. O trabalho intermitente foi criado pela reforma trabalhista em vigor desde novembro de 2017, com a promessa do governo na época de gerar 2 milhões de empregos em 3 anos ou 55 mil vagas por mês. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgou nesta sexta-feira, dia 24, e revelando que das 644 mil vagas de emprego criadas em 2019, 106 mil, ou seja, 16,5%, foram na modalidade de trabalho intermitente. A diretoria dos Sindicatos Petroleiros do Norte Fluminense informou nesta sexta-feira que está em contato com a gerência da Petrobras para acompanhar as medidas que estão sendo tomadas sobre o vazamento de óleo registrado na praia de Imbetiba, em Macaé. Segundo o sindicato, a princípio o vazamento derivado foi em pequenas proporções e já foi contido. O órgão informou ainda que uma amostra do material foi colhida para que seja analisada e comparada com amostras colhidas em embarcações que atuam na área afetada. Mas nesse primeiro momento não foi constatado nenhum vazamento nas embarcações ancoradas no pier. O Sindipetro-NF irá acompanhar não só a análise, como também as ações preventivas e corretivas que devem ser realizadas, ressaltando que é necessária uma atuação no local, visando calcular os danos ambientais que possam ter sido causados, principalmente devido à presença constante de tartarugas naquela região. Mix Notícias. Uma decisão liminar da Justiça Federal determina que o processo do SISU seja suspenso assim que as inscrições forem encerradas, o que na prática significa que os resultados não poderão ser divulgados na terça-feira, amanhã, dia 28. Além disso, determina que o governo comprove que o erro na correção das provas do Enem 2019 foi totalmente solucionado. Divulgada na última sexta-feira, dia 24, a decisão provisória é da 8ª Vara Civil Federal de São Paulo e foi obtida em ação movida pela Defensoria Pública da União. Em nota, a Advocacia Geral da União disse que ainda não foi intimada na referida ação.
O subprocurador do Ministério Público no TCU, Lucas Furtado, pediu na sexta-feira última, dia 24, ao tribunal que avalie se houve irregularidade no gasto de R$48 milhões do BNDES com uma auditoria que analisou negócios entre o banco e empresas do grupo JF dos irmãos Joesley e Wesley Batista. A auditoria concluiu que não houve irregularidades nas operações. O alvo principal foram operações realizadas durante governos petistas. O BNDES contratou a auditoria entre 2017 e 2018, durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Entretanto, o presidente Jair Bolsonaro tem defendido a investigação desde a campanha eleitoral em 2018 e prometeu abrir a caixa preta do BNDES. A abertura da caixa preta foi uma das missões dadas por Bolsonaro ao presidente do BNDES, Gustavo Montezano, que tomou posse em julho. Na representação, Furtado afirmou que é necessário que o TCU apure se o valor do contrato está de acordo com o praticado no mercado e se a própria contratação dos escritórios foi realizada obedecendo à legislação. Ex-presidentes do banco chegaram a afirmar que não havia evidências de irregularidades no BNDES. Mix, o melhor mix do Brasil. O governo do estado repassou na semana passada 483 milhões para os 92 municípios fluminenses. O depósito feito pela Secretaria de Fazenda refere-se ao montante arrecadado no período de 13 a 17 de janeiro. Os valores correspondem à distribuição dos tributos ICMS e IPVA às administrações municipais. O total depositado até o dia 21 de janeiro de 2019 foi de 668 milhões, desde o início de 2019, ao adicionar às cotas parte os repasses relacionados às transferências federais e à receita diretamente arrecadada pelo Estado. Os municípios receberam um total acumulado de 835 milhões. Os valores semanais transferidos aos municípios fluminenses variam em função dos prazos fixados na legislação vigente, os prazos de recolhimento tributário e o volume dos recursos arrecadados. A agenda de recolhimento tributário pelos contribuintes está concentrado no dia 10 de cada mês. A Advocacia Geral da União recorreu na tarde de sábado ao TRF3 da decisão da Justiça de São Paulo que suspendeu o processo do SISU assim que as inscrições forem encerradas, que aconteceu ontem às 11h59. A Justiça ordenou que o governo comprove que o erro na correção das provas do Enem foi totalmente solucionado. O recurso do governo será analisado por um desembargador do TRF3. Não há prazo definido para a decisão, mas a AGU pediu urgência. A íntegra do recurso, uma suspensão de segurança, não foi divulgada. Mix Notícias. Em apenas um ano, o programa Bolsa Família voltou a enfrentar um antigo problema. Desde junho, a fila de pessoas aguardando pelo benefício saltou de zero, patamar que se encontrava desde 2018, para 494.229 famílias. A espera é a maior desde 2015, quando mais de 1.200.000 famílias aguardavam o auxílio. São famílias cujo perfil de renda é compatível com o programa e já estão cadastradas, mas continuam na miséria e sem a ajuda de R$ 89 por pessoa. A volta da fila no principal programa de erradicação da pobreza do país é fruto do enxugamento dos beneficiários no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, período em que o Bolsa Família chegou a atingir o maior número de assistidos desde 2004, quando foi criado. A presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargadora Terezinha Caserta, negou na noite deste domingo um pedido da Advocacia Geral da União para derrubar a decisão da Justiça de São Paulo determinando que a divulgação dos resultados do SISU seja suspensa assim que as inscrições forem encerradas. Na prática, isso significa que os resultados não podem ser divulgados na terça-feira, amanhã, dia 28, data estimada pelo governo. As inscrições para o SISU se encerraram às 23h59 deste domingo. O governo ainda pode recorrer ao STJ ou ao STF. A decisão da Justiça de São Paulo determina ainda que o governo comprove que o erro na correção das provas do Enem 2019 foi totalmente solucionado. Na decisão, a desembargadora ressalta que cabe ao Poder Judiciário proteger os interessados dos indivíduos quando violados. Ela afirma que a situação é grave porque assim que os resultados forem divulgados, eles geram expectativas dos candidatos, tornando particularmente difícil que um erro a esse respeito seja reparado.
Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Antes mesmo de ser criado o Aliança pelo Brasil, o partido que vai abrigar o presidente Jair Bolsonaro, já vive uma situação de brigas internas entre os interessados em comandar seus diretórios nos estados. Esse foi um dos motivos que afastaram Bolsonaro do PSL no ano passado e o motivou a criar a própria sigla. Para conseguir fundar o partido a tempo das eleições municipais, o grupo precisa conseguir 492 mil assinaturas certificadas em cartórios de pessoas que não sejam filiadas a outra legenda e vencer a tramitação no TSE até o início de abril. Deputados e lideranças regionais que têm atuado na coleta dessas assinaturas se antecipam à cúpula e se auto-intitulam dirigentes nas suas bases eleitorais. As brigas já chegaram ao conhecimento do presidente, que fez recomendações expressas para que o comando da legenda intervenha e impeça qualquer tipo de competição interna. E na corrida para coletar as 492 mil assinaturas, o Aliança pelo Brasil vai autorizar seus apoiadores a recolher fichas sem autenticação em cartórios. Vice-presidente do novo partido, Luiz Felipe Belmonte, diz que a medida vai reduzir a burocracia na formação da sigla que o presidente Jair Bolsonaro quer criar. Se o TSE não conferir todas as assinaturas coletadas e der o aval à legenda até abril, o Aliança não poderá participar das eleições municipais deste ano. A exigência de recolher assinaturas com autenticação em cartórios havia partido da própria cúpula da legenda. Na tentativa de agilizar a conferência do TSE agora, segundo Belmonte, os apoiadores poderão receber fichas autenticadas ou não e registrá-las também no sistema eleitoral. Mix Notícias. Foguetes atingiram a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque. Segundo a agência France Press e a emissora dos Emirados Árabes Al Arábia, um número ainda não determinado deles teria acertado a cafeteria e o refeitório e deixado feridos. A embaixada fica na zona verde de Bagdá, que abriga prédios governamentais e outras representações diplomáticas e costuma ser considerada uma área segura da capital iraquiana. Segundo a Al Arábia, forças de segurança do Iraque emitiram um comunicado informando que 5 foguetes atingiram a Zona Verde neste domingo, sem mencionar a Embaixada dos Estados Unidos. O presidente do Irã disse nesta segunda-feira que os iranianos não devem permitir que a pressão máxima de Donald Trump prejudique a unidade nacional antes das eleições parlamentares. Os governantes do Irã enfrentam desafios para manter a economia sob as sanções cada vez mais severas impostas por Washington. Não devemos permitir que Trump consiga criar brechas entre o Estado e o povo. Devemos permanecer unidos. Não dê as costas para as eleições. Vamos dar um bom resultado, disse Rouhani. Desde a Revolução Islâmica do Irã, em 1979, seus governantes deixaram de lado os desafios ao poder, mas a diferença entre eles e o povo aumentou desde o ano passado, quando centenas foram mortos em protestos contra o governo. Mix. Em entrevista coletiva realizada pela polícia de Calabasas, na Califórnia, as autoridades afirmaram que havia 9 pessoas a bordo do helicóptero que caiu ontem, matando o ex-jogador de basquete Kobe Bryant. As informações anteriores eram de que 5 pessoas haviam morrido. O acidente ocorreu às 9h47 da manhã no horário local, 14h47 no horário de Brasília. Com a queda, o helicóptero pegou fogo e as chamas foram apagadas com dificuldades pelos bombeiros da cidade. Segundo a polícia, as investigações sobre as causas do acidente estão em andamento. A imprensa norte-americana também confirmou que uma das filhas do ex-jogador, Gianna, de 13 anos, também estava no helicóptero. O comissário da NBA, Adam Silver, publicou uma declaração lamentando a morte de Bryant. A família NBA está devastada pela morte trágica de Kobe Bryant e sua filha Gianna, disse Silver, em nota publicada no Twitter. Os outros passageiros da aeronave ainda não foram identificados e os legistas afirmam que a identidade deles será revelada após teste de DNA. Pela Taça Guanabara, no sábado, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-2 com um golaço do garoto Bill no final da partida. Já o Vasco venceu o Boa Vista por 1-0 com o gol do reforço argentino Germán Cano, também no final, aos 49. Já no domingo, o Fluminense goleou o Bangu por 5-1, com destaque para o garoto Miguel. E o Botafogo venceu o Macaé por 3-1 no Engenhão. Mix Notícias. Após sobrevoar municípios das regiões norte e noroeste fluminense afetados pelo recente temporal, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou a descentralização de recursos para auxiliar as prefeituras e evitar novas enchentes. Ao todo, serão 23 milhões de reais destinados às cidades que foram castigadas pelas chuvas. São 10 milhões de reais para a Defesa Civil e 10 milhões de reais para a Secretaria de Desenvolvimento Social. O governador disse ainda que vai descentralizar mais 3 milhões
milhões de reais para a saúde do município de Porciúncula, com o objetivo de evitar a proliferação de doenças depois das chuvas. O 8º Batalhão de Polícia Militar realiza uma campanha de doação para pessoas afetadas pela cheia em rios na região norte e noroeste fluminense. De acordo com a organização, serão recolhidas roupas, comida e água para os moradores. Segundo as defesas civis municipais, até a tarde deste último sábado, existiam cerca de 1.250 desalojados e desabrigados. As doações podem ser feitas na sede do batalhão da rua Tenente Coronel Cardoso, número 200, no centro de Campos. Você ouviu Mix Notícias. Mix.